Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa reflexão ao terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Vamos trabalhar o quarto tratado, que fala da guarda do coração. Desembaraça o teu coração, esvazia-o das coisas criadas. Estamos no 14º encontro, capítulo 2, das palavras que disse Salomão. Francisco de Osuna diz: para que possamos aprofundar nestas palavras de Salomão, é preciso estarmos atentos ao que ele diz antes. Filho, ouve os meus discursos. Inclina o teu ouvido às minhas palavras. Nunca as percas de vista. Conserva-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, saúde para todo o corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 22. Tudo isso escreve Salomão para encarecer-nos o que logo apresenta como resumo de toda a perfeição. Aplica-te com todo o cuidado possível. Quer dizer, não é impossível. Tem que se ter uma disciplina. O ser humano não pode ser um ser que vive sem nenhuma disciplina. O ser humano está inserido no mundo e deve dar uma resposta de sua vida ao mundo. Então, ele tem que aplicar com todo o cuidado possível a guarda do teu coração. Esse discernimento que se deve ter, tendo em vista a vida do cristão, porque é do coração que procede a vida. Lembremos que o coração requer toda a parte da antiguidade bíblica. Ela se refere à mente, à capacidade pensante, aos discernimentos, inclusive às decisões morais. Que grande doutrina, que palavras tão sábias, que conselho tão acertado. Ouvi todos, sentença tão profunda, tão necessária, tão proveitosa e digna de ser gravado no coração, entalhada com pedras preciosas. Guarda teu coração, porque dele é que procede a vida. Essa sentença não tem preço. Nem os filósofos, nem os sábios deste mundo a alcançaram. Veio à terra inspirada pelo Espírito Santo, e feliz quem ouve e guarda esta revelação, pois tem nela doutrina firme, breve e proveitosa. É como um luzeiro que resplandece na escuridão. Que o luzeiro da vida, Cristo, resplandeça em nossos corações, guardando-os com todo cuidado. Entre todas as coisas que li, ouvi e pensei, nada me pareceu tão bem, nada me marcou tanto como essa sentença. Queria ter língua para louvá-la, eloquência para saber proclamá-la. Salomão, no preâmbulo dessa sentença, chama o leitor de filho, dando a entender que ela é a melhor herança que um pai pode deixar. É próprio de um pai ensinar ao filho a ser feliz e próspero. E isso foi o que Salomão fez ao manifestar esta sentença. Depois pede que o escutemos como se dissesse:
como pai te ensino, e tu, como filho, deves escutar. Também a referência do mestre ao discípulo. Aproximando os ouvidos da alma, humildemente, para receberdes doutrina tão necessária. Ele ainda diz mais: nunca a perca de vista. Nunca afastes tua vista do que hei de dizer. Não deixes passar essa sentença como se deixa passar muitas outras. Não faças assim, mas faz dessas poucas palavras um livro e tenha-o sempre aberto diante de ti. E como o livro pode se deteriorar, a vista se cansar, aconselha, conserva no íntimo do teu coração, mais profundo da nossa vida. Nossa capacidade pensante, nossa capacidade de escolha, é uma realidade que estará sempre diante de nós, como diz no livro do Deuteronômio. Não esqueças, sempre dizendo isso, para estar sempre viva em nossa memória, na nossa mente. Salomão continua explicando que as palavras que vai proferir são vida para os que as acham, isto é, os que se aplicam a pô-las em prática, encontram a verdadeira vida. Finalmente acrescenta que suas palavras são saúde para o corpo, porque não somente trazem vida para a alma, como curam o corpo das tentações e das chagas, das más inclinações que os pecados causam. Pede-nos que guardemos o coração como se guarda um castelo. Santa Teresa usou esta obra para poder aprofundar nessa questão da vida mais profunda e mística, que vem o castelo, muito importante como uma das obras de Santa Teresa. O castelo deveria ser protegido das insídias, dos ataques do inimigo. São Francisco de Sales diz que a vida do ser humano é um castelo. Normalmente, quando o inimigo vem, ele ataca a parte mais vulnerável do castelo. Primeiro ele estuda, ele pesquisa no castelo para ver qual a parte mais vulnerável, porque é justamente ali que ele ataca. E entrando na parte vulnerável, coloca em risco todo o castelo, a destruição de todo o castelo. Assim o mal sempre age nas nossas partes mais vulneráveis. Pede-nos que guardemos o coração como se guarda um castelo, pondo 3 proteções. Vamos lá. A castidade contra a carne, que nos cerca com deleites, a esmola generosa contra o mundo, que nos cerca com suas riquezas, daí vem as vaidades, a caridade contra o demônio, que nos cerca com rancor e inveja. Temos que guardar o coração com todo cuidado, porque nele se examina toda a nossa vida. Se o guardamos bem, procede a vida. Se o guardamos mal, procede a morte. Dizia Santo Isidoro que importa muito guardar o coração, porque nele reside o princípio do bem e do mal. O mesmo diz Nosso Senhor, porque não é boa árvore a que dá frutos maus, nem má árvore a que dá fruto bom. Porquanto
Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala da abundância do coração. Uma citação de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Com isso, Cristo quer nos dizer que o princípio do mal e do bem está no coração, que refere às escolhas, às suas inclinações, de cuja abundância tudo se conforma, tal como o fruto se conforma com seu tipo de árvore. Assim como todo movimento exterior procede do movimento do coração, assim toda obra boa ou má procede do coração, da intenção do homem. O pensamento é como a raiz das obras. Se este é bom, gera bons frutos. Se é mau, gera maus frutos. Daí diz Santo Isidoro: o pensamento dá à luz o deleite. O deleite gera o consentimento. O consentimento, a obra. Aqui nós vemos a questão da escolha moral do ser humano, né? Com esse pensamento de Santo Isidoro. O pensar. O pensar faz parte da vida humana. O ser humano é um ser pensante. Você deve saber o que se pensa, né? E o que se faz com o pensamento. Então, ele está falando da má inclinação. O pensamento dá à luz o deleite, a vontade, né, das suas paixões, das suas inclinações. O deleite gera o consentimento, é o ato moral da escolha. O consentimento à obra, isto é, o agir. A obra, quando repetida, gera o costume. Costume é a necessidade. A necessidade, o desespero. Porque a pessoa nunca está satisfeita, nunca está, se sente bem, se sente satisfeita com aquilo que está vivendo. Essa realidade nos faz pensar um pouco, né? Que muitas vezes esta realidade que começa com um simples pensamento e depois o deleite, né? Aquilo que no início se tornou, me faz lembrar os estoicos, pequenos prazeres, grandes dores. Aquilo que no início parece às vezes até um próprio bem, uma necessidade, fruto das próprias carências do ser humano, depois vai se tornar uma tortura, porque a pessoa já não é mais dona de si mesma, ela se tornou escrava. E como escrava, ela já não é mais senhor da vida. Era um escravo de uma realidade que se tornou maior do que ela. Pois isso, São Gregório declara que toda virtude deve ser guardada no interior da alma, para que os inimigos não entrem pela fresta dos pensamentos negligentes. Cada um esteja atento, é sempre essa vigilância necessária, olhando aqui e ali, uma vigilância constante, permanecendo na batalha da guarda do coração. Essa palavra guarda na Bíblia, né, ele faz lembrar o Fílax, aquele que ficava no alto da torre guardando a cidade. Ao sentir ameaça, ele tocava, né, a trombeta, alarmando a cidade. As pessoas entravam na cidade, trancavam os portões, e naquele momento, então, a cidade se preparava para se defender do ataque. Então, guarda do coração, está sempre em vigilância diante das ameaças. Se uma cidade bem guarnecida, dotada de grandes muralhas, deixar por negligência
uma pequena porta sem proteção, faz lembrar aquilo que eu falei também da parte mais frágil do castelo de São Francisco de Sales. Sem dúvida, por ela entrará o inimigo e todo esforço terá sido em vão. Depois, nós vamos dar continuidade quando São Francisco de Osuna vai nos dizer como se deve guardar o coração, é o capítulo 3º. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.